E vamos para mais um vídeo aqui da carteira do canal. Faz um certo tempo que eu não trago aqui para vocês e aconteceram muitas coisas e eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Esse vídeo tá imperdível. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês como é que hoje está a composição da minha carteira, tá bom? Olhando aqui para a composição em relação ao percentual, na distribuição dos dois tipos de investimentos que eu tenho, que são ações e fundos imobiliários, tá bom? Hoje eu tenho 66% aqui em fundos imobiliários e 33% em ações. Mas eu já vou adiantar para vocês que isso aqui está errado, tá bom? Claro, não é culpa do investidor 10, ele acaba fazendo aqui a consolidação de dois ativos em fundos imobiliários que na verdade não são propriamente fundos imobiliários. Eu estou falando com vocês do BR ZP11 e do VI GT11. Tanto é que eu considero esses dois ativos como ações. E eu já vou mostrar um pouco melhor isso para vocês, mas claro, vamos antes para a composição individual das minhas ações e dos meus fundos imobiliários. Como você pode ver, hoje aproximadamente aqui 48% da minha carteira de ações, considerando mais uma vez que não estão aqui BRZP e VIGT11, está em Brava Energia, seguido por Comgás, BR Partners, Horizon e Sabesp. André, eu me recordo de você comentar lá nos nossos grupos do WhatsApp, que inclusive você está convidadíssimo a entrar, que você estava investindo numa empresa chamada Energisa, né? Você investiu nas ações preferenciais da Energisa. Cadê ela aqui no seu portfólio? Onde está? Bem, eu já vou te mostrar o que eu fiz com ela. Mas antes eu quero só que você veja aqui a minha carteira de fundos imobiliários. Depois você pode dar uma pausa, ver todos os ativos que eu tenho. Tem alguns que eu quero que logo mais saiam da carteira, que são BLMG e o RECT, tá? São dois que eu não quero mais ter em carteira, mas claro, eu vou esperar o mercado melhorar um pouquinho para eu poder fazer aqui uma equalização dentro da minha carteira, tá bom? Claro. Agora, falando das nossas ações, né, você bem deve se recordar que eu tinha a Energisa, que eu já vou te mostrar o que eu fiz com ela. Só que eu quero antes que você veja aqui que hoje a minha maior posição realmente é Brava e ela tá aqui com um prejuízo bastante doído, tá? A variação nesse último tempo aqui 14,34%. Claro, variação considerando o meu preço médio e o preço atual. Essa rentabilidade, depois até tem que ver como é que eles fazem o cálculo. Mas enfim, depois eu vou dar uma olhada. Talvez seja considerando dividendos, né? Até porque, olhando aqui para Comgás, o meu preço médio está aqui em 130, hoje está cotada quase 135, uma variação de 3%, e a minha rentabilidade total com esse ativo está em 27%. E daqui a pouquinho também eu já vou te mostrar um pouco mais dos meus dividendos, para você ver que a Comgás ela é uma baita de uma pagadora para mim. Então, claro, por isso ela tem que estar bastante aqui no topo. Agora, seguido de BR Partners também, vou falar mais um pouco, porque daqui a pouco eu vou trazer para vocês os highlights de cada uma dessas empresas, tá? Então fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar onde eu invisto, eu vou te mostrar como que foi o desempenho de 2024 de forma bem rápida, um slide apenas para cada uma dessas ações, e depois eu vou trazer aqui a conclusão do que eu estou vislumbrando fazer para o futuro. Vamos lá! BR Partners está com uma rentabilidade aqui positiva de 3%, considerando os dividendos da carteira. A Horizon está aqui levemente no positivo, 0,23. Talvez esse 0,2, esse 0,21 seja o custo da Selic, ou pelo menos de alguma forma esse custo aqui, né? Porque eu considero apenas este daqui, né? Porque a Horizon nunca pagou dividendos, então não teria porque ter uma rentabilidade negativa. Mas enfim, depois a gente entende melhor os cálculos. Sabesp, infelizmente eu não comprei lá nos seus R$ 40 antes da privatização, acabei comprando depois a 96 e hoje está aqui a 105. Mais os dividendos que muito provavelmente eu vou receber de mais ou menos R$ 3 por ação, eu tenho uma rentabilidade conjugada aqui de quase 14%. Como eu te falei, BRZP, que é um ativo de um porto, que é o porto de Itapuá, eu estou com uma rentabilidade bem boa, né, considerando os dividendos que me paga, de quase 23%. E por fim, Vinci Energia, um baita de um prejuízo, quase 50% de prejuízo. Mas eu já vou explicar para vocês melhor o que aconteceu e no final também eu vou deixar um vídeo muito mais extenso e esclarecedor dos motivos pelos quais eu acredito que essa rentabilidade negativa pode mudar significativamente nos próximos meses, tá bom? Então, vamos lá. Você, como eu falei, lembra que eu comprei algumas ações aqui da Energisa. Comprei um pouquinho em fevereiro, comprei um pouquinho em janeiro e estava comprando, olha lá, 6,53, 6,62, 7,41, 7,36. E o que acontece? A Energisa lançou os seus resultados.
Quando ela lançou seus resultados, eu tive uma alta na hora ali de mais ou menos 5%. Juntamente, a empresa ainda divulgou dividendos de outros 5%. E o que acontece? Eu olhei para a companhia e eu falei, poxa, apesar de ela ser muito boa, eu acho que eu já peguei um valorzinho razoável e eu não acho que, em relação às outras empresas que eu tenho na minha carteira, faça sentido eu manter essa daqui. E aí eu revisei minha carteira e apesar de ter sido extremamente curto o período em que essa ação ficou, na verdade é um recorde, ficar 3 meses com uma ação em carteira é muito pouco em relação ao portfólio que eu tenho, porque eu já trago aqui ações, fundos imobiliários há muitos anos. Então isso daqui foi um trade que deu certo, mas ele não originalmente veio para minha carteira simplesmente para fazer isso. É porque eu mudei de opinião nesse meio tempo, eu analisei mais a fundo a política da empresa, analisei melhor ainda seus resultados e enxerguei que apesar de muito boa, muito lucrativa, não era o que eu estava buscando. Então eu fiz a venda e no conjugado tive 10% de retorno. Claro, considerando que é uma ação que não tem um valor nominal tão alto, o meu ganho nisso daqui no final foi de mais ou menos ali uns R$ 800, tá? Mas, querendo ou não, lucro é no bolso e lucro é muito bom. Agora, se você quer saber o quanto que eu estou recebendo de dividendos, porque a minha carteira ela é focada em dividendos, em renda passiva. Objetivando isso, olha só quanto que eu tenho para receber agora nesse mês de abril. Isto é, considerando que existem alguns fundos imobiliários que ainda não anunciaram. Então esse valor ele vai ficar muito mais próximo a uns R$ 750, considerando o que eu já recebo, mais os dividendos que o próprio BR Partners vai me pagar aqui, vai dar uma incrementada interessante aqui nos meus rendimentos. Como eu te falei, a Comgás, na distribuição nos últimos 12 meses, corresponde a 17,7% dos dividendos que eu recebi em um ano. Ou seja, esse pico aqui que eu tive de dividendos foi muito por conta da Comgás. Eu recebi aqui quase R$ 4.000 de dividendos. É muito dividendo para uma carteira que é muito mais focada até então era em fundos imobiliários. Agora eu quero mudar, quero ir mais para ações, mas eu não quero me desfazer da renda passiva que eu já recebo dos meus fundos imobiliários. Porque conforme você pode ver, eu tenho aqui, ó, esse patamar de recebimento, aí eu vou recebendo, aí eu vou reinvestindo, e essa linha ela tende a subir quase que linearmente, porque eu invisto bastante em fundos imobiliários, reinvisto praticamente todo o provento que eles me pagam, então isso vai fazer com que essa bola de neve, juros compostos, cada vez trabalhem mais a meu favor. Pois bem, até agora você viu que eu tive ali um resultado interessante com a Energisa na minha carteira, um lucro de 10%. Você viu aqui que eu tenho colhido bons rendimentos nos meus fundos imobiliários, das minhas ações. E claro, eu ainda preciso trazer para vocês um pouco de como foi o resultado de cada uma dessas empresas. E eu decidi pegar aqui um único slide, uma única foto para vocês entenderem um pouco do porquê que eu gosto de cada uma dessas empresas. E claro, dentro daquelas que estão ainda passando por um processo de evolução, eu vou trazer o slide para mim que é mais importante. Então vamos aos highlights aqui mais importantes. Eu vou trazer aqui com vocês o da Comgás. O que eu vou te mostrar é o lucro por ação. Só para você ter uma ideia, o lucro por ação em 2023 foi de R$ 10 por ação. Agora, em 2024, esse lucro por ação subiu aqui para 13. Ou seja, em um ano, ou seja, 12 meses, a empresa me trouxe um lucro por ação maior em 30%. Isso daqui vai acontecer nos próximos anos? Olha, sinceramente não vai acontecer. E eu explico o porquê. E isso está aqui nesta linha em despesas financeiras. Por quê? Porque no ano de 2023 houve a necessidade de colocar ali dentro do balanço uma provisão para uma despesa específica e isso acabou impactando um pouco seus resultados. Mas ainda que não tenha sido isso, os seus números teriam ficado muito próximos ali a mais ou menos 11,50 o lucro por ação. E agora nos seus R$ 13, ainda assim é um incremento razoável que vai ocorrer ano após ano. E sabe o que é mais legal? Agora, em abril, vai começar o processo de revisão tarifária da Comgás, o que pode trazer um reajuste muito grande e pode, inclusive, trazer a companhia para um outro patamar de resultados, o que para mim vai ser muito interessante e eu vou acompanhar naturalmente de perto. Para a próxima empresa, eu vou trabalhar aqui com vocês o Porto de Itapoá, que apesar de eu te falar que não é propriamente uma ação, é um fundo de investimento e participação em infraestrutura, que é o que a gente chama de FIP. Ele é ainda assim
é um baita de um ativo que eu gosto de ter na minha carteira, o terminal portuário de Itapoá. Por quê? No consolidado, olhando para a receita, só isso que eu quero te mostrar. No ano de 2023 foi de 650 milhões e neste ano praticamente dobrou, foi para 1 bilhão e 200. O lucro saiu de 252 milhões e foi para 484 milhões. Um baita de um ganho que a empresa teve, praticamente ali 100% de aumento na sua lucratividade, o que é muita coisa para este porto. Ou seja, o resultado que era esperado lá para 2028, eles conseguiram trazer em 2024. Ou seja, com 4 anos de antecipação, eles trouxeram um baita de um resultado que tende, a meu ver, só a crescer, crescer e crescer. E naturalmente os dividendos que eu vou receber igualmente crescerão. E o que eu quero mais na minha carteira é esse fluxo constante de pagamento de dividendos, tá bom? Falando, claro, em dividendos, o BR Partners é um que também trouxe uma baita de uma rentabilidade em 2024. Quase 24% de ROI é algo que me chama muito a atenção. O lucro líquido também, em relação ao ano passado, cresceu 25%. Ou seja, você pode perceber que na Comgás subiu 30%. No BRZP subiu quase 100%. No BR Partners 25%. Ou seja, perceba que ainda que a cotação dessas empresas tenha oscilado, caído algumas até bastante, o seu lucro, na verdade, só cresce. E aí eu tenho aquela grande dúvida: onde que eu consigo mais dinheiro para comprar cada ativo barato e que está me trazendo uma lucratividade ano após ano muito maior do que você obteria eventualmente numa renda fixa? Eu te pergunto, renda fixa que paga 30% ao ano, que te traz um retorno, um lucro maior 30% ano após ano. Isso não existe só através de ativos na Bolsa de Valores. E se você não entender essa forma aqui de cálculo, esse mecanismo, você nunca terá sucesso dentro da Bolsa de Valores. Isso eu te garanto, tá bom? Então, vamos seguir, porque tem muita coisa ainda para eu falar. Essa daqui é a Sabesp, né? A empresa de saneamento de São Paulo, que foi recentemente privatizada. E o que eu gosto mais de olhar é isso aqui, ó: volume de água, volume de tratamento de esgoto. Perceba que é um crescimento praticamente linear nesse daqui, ó. Tirando aqui o primeiro trimestre, parece que o primeiro trimestre tem uma sazonalidade específica, mas olha só, pegando mesmo essa sazonalidade, 327 milhões, provavelmente, aqui, de metros cúbicos, foi para 363. Ou seja, se você olhar trimestre contra trimestre, você vai ver que em todos eles você teve um crescimento comparativo, considerando aqui essa sazonalidade. Portanto, a empresa traz um resultado crescente muito potente. E existe uma política de dividendos que ela também vai ser crescente, vai ficar 25% por um tempo, 50% com o outro, 75%, finalmente 100% do seu lucro por ação será distribuído como dividendos. E é neste ponto que eu quero chegar, e eu tenho um vídeo que eu vou deixar também no card aqui para vocês, falando um pouco dos dividendos que eu estou projetando para daqui a alguns anos da empresa de saneamento básico de São Paulo, que é a Sabesp, tá bom? Agora, outra que eu gosto demais, essa empresa para mim ela é fantástica, que é a Horizon. Ela trouxe aqui dados incríveis. Uma empresa que trouxe um EBITDA crescente de quase 40%. Perceba mais uma vez, 30% da Comgás, 25% do BR Partners, 38% da Horizon e 100% praticamente do BRZP. Pensando ainda na Sabesp, claro, houve alguns impactos extraordinários lá dentro, mas quando a gente põe em bases comparativas razoáveis, o crescimento ainda assim foi na ordem ali de seus 20%, se eu não me engano. Portanto, todo esse crescimento ele é superior ao CDI. Você não vai conseguir rendimentos superiores ao CDI se você não investir em ações que crescem 20, 30% da sua lucratividade, do seu EBITDA por ano. E claro, por fim, eu tenho que falar do ativo que mais me traz dor de cabeça, que é o VI GT11. Por quê? Porque hoje, esse daqui é o slide que mais representa a tranquilidade que eu gostaria de ter. Vineyards, que é localizado lá no Rio Grande do Sul, é basicamente um ativo de transmissão que, por conta das enchentes que houve lá no comecinho do ano passado, se eu não me engano, você teve aqui impactos que geraram uma baita de uma dor de cabeça. Por quê? Você teve danos nessas torres, você deixou, de uma certa maneira, de ganhar uma receita daqui, e o que acontece? Por mais que essa receita ela tenha parado
ser vinda para cá, o que acontece? O próprio 20, ele trouxe alguns esqueletos que estavam no armário que a companhia não mostrou de forma muito clara. E, de uma certa maneira, fez que a cotação saísse lá de 70 a 80 reais para bater os seus 28. Recuperou um pouquinho, já está mais próximo dos seus 40, por isso esse 50% de prejuízo, mas o que mais me traz segurança nesse slide é que Vineyards é onde você tem dentro do 20 a maior alavancagem. E com a venda, que vai acontecer mais ou menos aqui em julho, quando eles conseguirem resolver esses reparos, porque aqui mais ou menos em janeiro, se eu não me engano, eles fizeram a venda. Só que a venda é condicionada ao reparo dessa linha de transmissão. E quando isso aqui acontecer, todo esse processo de alavancagem muito mais alto e muito mais próximo que nós temos agora será resolvido e trará, portanto, a tranquilidade que eu quero ver da 20 Energia. Então, essa daqui é a carteira que eu tenho até o momento para mostrar para vocês. Entre erros e alguns acertos, eu tenho conseguido aqui aumentar gradualmente a minha renda passiva e melhorando a minha capacidade de análise. Tanto é que a minha carteira de ações, no geral, ela está com bons resultados. Claro, tem Brava, tem 20 Energia que não estão desempenhando bem, mas, como você viu, Comgás trazendo 30%, BRZP quase 30%, e por exemplo, a própria Sabesp, quase 10%, ou seja, esse processo de maturidade do investidor cada vez vai melhorando conforme você permanecer investido e, claro, estudando. E para você ter esse estudo sempre aprofundado dos ativos, eu convido você a se inscrever aqui no canal. E antes, naturalmente, de você sair, vou deixar esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau!